Olá pessoal, boa noite. Aqui é Angela Beatriz do Gaia Cosmopolita. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quem não estiver muito bem, eu espero de todo o coração que fique bem. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre pessoas invisíveis. Pessoas invisíveis não é coisa de cinema não é coisa de seriado, de televisão, de filme de ficção não, viu gente? Eu acho que vocês já viram muito dessas pessoas invisíveis por aí. Pessoas invisíveis são aquelas que a gente passa por elas e não repara, não nota. Não é uma coisa que a gente faz por mal. Essas pessoas invisíveis, muitas vezes, nós ignoramos até, infelizmente, até realmente de forma proposital. De forma proposital. Por quê? Não por maldade. Não é por maldade. Muitas vezes, a maioria das pessoas não faz isso por maldade. Na maioria das vezes é porque nos causa mal-estar. Nos causa dor. Dor mesmo, tristeza mesmo. Tristeza. Então, a gente procurando não olhar, a gente vira rosto, a gente faz de conta que não está vendo. São os moradores de rua, os mendigos. Essa gente, eles se tornam invisíveis para as outras pessoas. Porque é uma coisa que incomoda, é uma coisa que machuca a gente. Ver um ser humano assim, na indigência, um ser humano ali dormindo na calçada, sujo, descalço, muitas vezes, ali dormindo um pedaço de papelão, muito mal coberto ali por um cobertor sujo. Às vezes, muitas vezes a única companhia que eles têm é um cachorrinho, um cãozinho ali do lado, seu fiel companheiro. Isso causa muito sofrimento na gente. Enquanto os nossos governantes não fizerem realmente um trabalho mesmo de assistência real para essa gente, sempre vão existir essas pessoas aí jogadas pelos cantos das ruas. Algumas dessas pessoas realmente elas escolhem, né? Escolhem assim, psicológico delas, né? Escolhem viver assim, mas não são a maioria, né? A maioria porque realmente não tem lugar para ir. E quando tem, muitas vezes está lugares superlotados, porque existem poucos albergues. Muitas vezes esses albergues não têm, por falta de verbas até, eles não têm muitas verbas para dar uma assessoria mesmo legal para essa gente. Então essa gente que vai para esses locais, muitas vezes eles se contaminam, pegam piolho, pegam micoses, né, nesses locais. Gente, é complicado. A gente que não está por dentro disso daí, muitas vezes a gente julga, mas é complicado. Esses locais que cuidam dessas pessoas teriam que ter um bom respaldo, apoio financeiro do governo. Deveria haver mais lugares assim também, né? Mais gente. O governo deveria pagar mais pessoas, mais assistentes sociais para estarem indo atrás dessa gente, conversando com eles, né? Instruindo, cuidando mesmo, feito anjos da guarda atrás dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm o psicológico delas é muito frágil. Elas precisam de apoio, elas precisam de anjos da guarda mesmo, mas anjos da guarda encarnados, né, gente? Aqui, eles devem ter os anjos da guarda deles, os protetores que ficam ali, invisivelmente ao lado deles, mas eles precisam também de protetores aqui na terceira dimensão, pessoas de carne e osso, que conversem com eles, que dê instruções, que façam acompanhamento para ver onde eles estão, onde eles ficam, os horários deles, que eles estão em certos lugares, os horários quando eles não estão, ir lá fazer, né, ver como está a saúde deles, a pressão arterial,
se eles estão, como está a alimentação. Nossa, gente, é um trabalho muito grande. É um trabalho muito grande. Existem pessoas que fazem esse trabalho de forma voluntária, é uma coisa muito bonita. Igrejas fazem isso, né? Fazem aquele sopão da noite. Outros fazem aquelas campanhas do agasalho, né? Para levar roupa para essa gente, cobertor, roupa, blusas, camisas, calças, para que eles não têm lugar para estar lavando a roupa, pendurando, secando, né? Eles não têm como fazer a manutenção da roupa deles. E muitas vezes eles usam as roupas até elas se acabarem. Quando não dá mais para usar, eles jogam fora e pegam outra, porque eles não têm como fazer a manutenção das próprias roupas. Eles não têm casa, eles não têm onde lavar as roupas deles. Então tem esse pessoal que faz esse trabalho. Então existem muitos voluntários, gente, aí trabalhando nisso. Mas existem, assim, algumas coisas que nós, povo, né, nós que não estamos envolvidos em trabalhos assim, que nós podemos fazer também, gente. Pô, se tem um mendigo ali, sentado, deitado ali na porta de um supermercado, não custa nada na hora que a gente entrar para fazer a nossa compra, já pensar naquela pessoa e comprar um pacote de alimento, uma caixa de suco de fruta, e na hora da saída a gente dá na mão daquela pessoa, sabe, com todo o respeito, com todo o carinho. Se nós tivermos um pouquinho mais de tempo, quando a gente passa no local que tem ali um indigente, né, um morador de rua, um mendigo, ali sentado, quieto, lá com o olhar, muitas vezes com o olhar perdido, não custa nada a gente, sabe, dar um alô, dar um bom dia, uma boa tarde, né, puxar uma conversa, perguntar se você está bem, né? E se a pessoa, muitas vezes a pessoa, sabe, ela está querendo conversar com alguém, falar um pouco dela, muitas vezes. Então, tira um tempinho para ouvir o que uma pessoa dessa tem para dizer. De repente, sabe, a gente pode aprender alguma coisa com essa pessoa, uma lição de vida, né? Às vezes a gente pensa que uma pessoa assim, que está na rua sem ninguém, muito mal vestido, não tem nada para ensinar. Muitas vezes são almas que já viveram muito, que passaram por muita coisa, tem muita experiência de vida. Não nos cabe julgar o porquê da pessoa estar como está. Nós não podemos julgar. Eu acho que só Deus pode julgar. Só os seres de luz podem julgar, só eles sabem por que a pessoa chegou naquela condição. Eu não, de jeito nenhum, nunca recuso um prato de comida, gente. Sabe, se eu não tiver almoço pronto, eu faço lá um omelete, faço um lanchão lá com omelete, umas folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate, o que eu tiver de nutritivo bom ali, eu coloco ali, faço 2 lanchões e coloco numa sacolinha, junto com uma garrafinha de água. Gente, a pessoa, muitas vezes, é a única refeição que a pessoa vai ter naquele dia. Então não custa nada a gente fazer isso. Não custa, e dá uma certa alegria. Nós não vamos resolver os problemas do mundo, mas nós podemos fazer a nossa parte. Se todo mundo fizer isso, se todo mundo fizer isto, algo tão pequeno, imagine, não teria mais ninguém passando necessidade. Se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento de fazer o mínimo, ninguém mais neste mundo passaria necessidade, não passaria fome, não ficaria sem remédio, não ficaria na solidão. Porque também um bate-papo, ouvir o que a pessoa tem para falar, isto também é alimento da alma, alimento espiritual. E não custa nada, gente, nada. Hoje eu bati um papo, mais ouvido do que falei, com o senhor também, que fica aqui por perto.
Eu fui comprar pão, ele estava lá no caminho, sentado embaixo de uma árvore, lá com as pernas esticadas lá, encostado na árvore, sentado na grama. Aí comecei a puxar assunto, perguntei como é que ele estava, aí começou a contar, aí começou a falar da vida dele, tanta coisa, gente, tanta coisa, que a gente não imagina. A pessoa já trabalhou, a pessoa tem família, a pessoa teve infância, a pessoa trabalhou muito, a pessoa vê muita coisa, passou por muitos problemas. E a pessoa está ali. A pessoa não é um saco vazio jogado na rua. A pessoa é uma alma. A pessoa teve muitas experiências de vida, passou por muita coisa. Então, é bom a gente ouvir, sabe? É um treinamento também espiritual pra gente. O treinamento da nossa capacidade de ouvir o outro. Muitas vezes a gente mais fala do que ouve, e isto é um treinamento para a gente aprender a ouvir o que o outro tem para dizer, sem nenhum interesse, porque uma pessoa dessa que está conversando com a gente não tem nada ali para oferecer para a gente, materialmente não tem nada. De repente a pessoa tem uma história de vida que pode vir para nossa alma, a gente pode guardar aquela história de vida com a gente. De repente a gente pode até tirar uma lição dessa história de vida, mesmo que não sirva nem para isto, nem para a gente tirar lição nenhuma. Pelo menos serviu para aquela pessoa, para ela sentir que ela não é um nada, que ela não é invisível, para ela poder se desabafar um pouco das suas mágoas. A gente fala ali uma palavra de apoio, de consolo. Isto também faz parte da caridade. Isto é caridade também. Isto é caridade. E não custa nada, gente. Custa alguns minutos, meia hora, uma hora. Muitas vezes a gente joga conversa, fica aí jogando conversa fora 1, 2 horas, falando sobre futebol, falando sobre os desmandos aí do governo, passando raiva, falando mal do governo, né? Com razão. Ou até assim, falando da vida dos outros, né? Que às vezes a gente fala, né? Nós somos humanos, às vezes a gente comete os nossos deslizes, né? Às vezes a gente começa a comentar alguma coisa aí que a gente tá de bronca com alguém. Isto sim é um tempo perdido. Agora, ceder o nosso tempo, a caridade do tempo, ceder o nosso tempo ali, doar o nosso tempo para ouvir a história de vida de uma pessoa, o seu desabafo, isto não é perda de tempo. É um investimento que a gente está fazendo na dignidade humana. Isto é um trabalho social. E para isto a gente não precisa ter diploma, não precisa ter faculdade. Isto a gente não precisa. Isto está no coração da gente. Isto é um dom da alma. Todo ser humano tem esta capacidade de ouvir o outro. É só exercitar. Só exercitar. E faz muito bem pra gente. Porque quando a gente exercita ouvir uma pessoa estranha, que não vai ter nada para nos devolver materialmente, nós acabamos por desenvolver a nossa capacidade de ouvir as pessoas que nós amamos, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco. Então é um bom exercício. De todo jeito a gente acaba ganhando, né? Então, pessoal, esta é a minha mensagem de hoje. Lembrem-se das pessoas invisíveis, que elas não sejam mais invisíveis. Vamos exercitar a caridade do ouvir, tá? Então é isso aí. Então até o próximo vídeo ou o próximo áudio. Beijo para todos. Tchau, tchau.